Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Queridos, assistam essa mensagem até o fim para poder entender a gravidade do perigo da apostasia na vida espiritual. Então vamos à mensagem de hoje. O perigo da apostasia dos últimos dias, parte 3, final. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Podemos notar neste texto que a apostasia dos últimos dias será irreversível. Logo, o maior perigo da apostasia dos últimos dias não é somente a desobediência à palavra de Deus, mas o desvio deliberado da fé, um estado de rebeldia irretratável, irreconciliável e irremediável. A igreja não poderá evitar a apostasia. Assim, o desvio em massa dos últimos dias é inevitável, pois este evento está profetizado nas Escrituras, mas não terá que acontecer porque foi profetizado. A profecia é apenas um alerta antecipado desse acontecimento inevitável. Logo, a apostasia dos últimos dias só aumentará à medida que o fim se aproxima. Portanto, já podemos ver fortes indícios de apostasia na igreja atual. E este quadro vai expandindo até culminar com a apostasia generalizada que acontecerá após o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo que antecede a segunda vinda de Jesus. Na passagem das 10 virgens proferida por Jesus em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, fala claramente dos verdadeiros crentes que serão arrebatados e dos crentes apóstatas que serão deixados. Uma alusão da igreja verdadeira que sobem com Jesus e da falsa que será deixada. A igreja verdadeira não poderá evitar o fim trágico da igreja apóstata, mas o crente pode evitar seu desvio e a apostasia em sua fé e, por fim, ajudar a sua família. Portanto, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A apostasia começa no descuido e no desvio dos crentes. Portanto, se cada crente velar por si próprio, jamais cairá. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A igreja apóstata desprovida do azeite em sua lâmpada não está preparada para o arrebatamento. No texto citado, vemos que o noivo não reconhece a igreja apóstata como sua noiva e nem responde seu pedido para ser arrebatada e levada às bodas do Cordeiro de Deus, pois se prepararam tarde demais. Isso é muito sério, meus amados. Uma das principais causas da apostasia que levará a igreja apóstata ao desvio é o esfriamento do amor. Jesus disse: E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O aumento da iniquidade, impiedade, pecado nos últimos dias está proliferando e esse mal tem ocasionado o esfriamento do amor de muitos. Apesar de parecer uma previsão geral, o contexto não deixa dúvidas que Jesus está se referindo à igreja. À medida que o fim dos tempos se aproxima, a iniquidade vai multiplicando-se no meio do povo de Deus, gerando insensibilidade e extinguindo o temor de Deus mais e mais. E a apostasia só aumentará e ganhará mais forças até torná-la generalizada.
Portanto, precisamos ser prudentes para manter sempre as nossas lâmpadas cheias de azeite. Então estaremos preparados e protegidos do perigo da apostasia dos últimos dias. Mas as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As loucas não foram prudentes, portanto, negligenciaram na preparação para o encontro com o noivo. Hoje, a igreja apóstata já manifesta-se negligente em vários aspectos. Isso vai desde a responsabilidade do culto de celebração a Deus aos mais diversos aspectos da vida cristã, como os louvores a Deus, a leitura bíblica, dedicação à oração, jejum, devoção individual, evangelização, serviço ministerial e etc. Os crentes de hoje estão perdendo o hábito de orar. As reuniões de oração da igreja foram reduzidas e nas células são negligenciadas. O tempo para se aplicar à leitura da Bíblia é cada vez menor. Aqueles que liam todos os dias agora só leem a cada 2 ou 3 dias. Uma grande maioria só estuda a Bíblia aos fins de semana e esporadicamente. Outros abandonaram totalmente a leitura da Bíblia, abrindo a porta para a apostasia em sua vida espiritual. Isso é muito sério, meus amados. O mesmo podemos dizer da negligência em congregar na igreja local, na frequência nos cultos, nas células e nas reuniões. Aos poucos, os crentes estão abandonando o hábito de levar as suas Bíblias aos cultos, às suas células e às reuniões. Com a revolução da internet e dos smartphones, as Bíblias impressas, aos poucos, estão sendo substituídas pelas versões digitais. Não há nenhum problema em se ter uma Bíblia em seu celular. O que acontece é que, às vezes, o mesmo crente que lê ou estuda sua Bíblia no celular no culto, acessa ao mesmo tempo as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram e etc. Não podemos estar conectados nas redes sociais e com Deus ao mesmo tempo. Um terá que ser negligenciado, pois o momento do culto é uma oportunidade que temos de oferecer a Deus o que há de melhor em nós. Por causa da crescente negligência nessas áreas, a igreja vai perdendo aos poucos sua resistência espiritual. Sem resistência espiritual, não tem possibilidade de ganharmos a guerra contra as hortes espirituais do mal. Não tem possibilidade de resistirmos no dia mau. A palavra de Deus nos adverte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Portanto, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para não cairmos na apostasia dos últimos dias. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa participação nos cultos, além de sermos edificados espiritualmente, somos também fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Portanto, o culto de celebração é uma ocasião especial para a adoração coletiva. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. O culto de celebração deve ser vivo e cheio da presença e da glória de Deus. A manifestação do Espírito Santo deve ser real, por meio dos dons espirituais, para que a igreja seja plenamente edificada. No culto não pode faltar a ministração da palavra de Deus. Em muitas igrejas, a pregação da palavra foi praticamente suprimida. E quando há explanação, é apenas por um pequeno espaço de tempo. O tempo do culto é preenchido com vagos louvores, apresentação de visitantes, peças teatrais, dinâmicas bíblicas que nada tem a ver com a Bíblia. Isso é um descaso e uma negligência. E o resultado disso é uma geração de crentes que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem o verdadeiro significado de ser crente, que não sabem discernir entre o bem e o mal. Uma presa fácil para a serpente que usa os falsos mestres para enganá-los e levá-los ao declínio da apostasia. Isso é muito sério, meus amados. Sem a pregação da palavra de Deus na igreja, a igreja fica vulnerável ao perigo da apostasia dos últimos dias. Portanto, não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, querido, se você se sente espiritualmente frio, desanimado e sem força em sua vida espiritual, cuidado, pois o perigo da apostasia dos últimos dias poderá estar batendo na porta do seu coração. Portanto, vigiai e orai. Peça a Deus a renovação do vosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos guarde da sedução da serpente e do perigo da apostasia dos últimos dias. Amém.